Arte 2021 virtual, né, acontecendo de maneira remota devido à pandemia. E o primeiro trabalho de hoje será Ciências da Escola Praça. Os avaliadores serão professor César do Nascimento, professor Herbert Alves e doutor Adriano Borges. As equipes terão 5 minutos para apresentar o trabalho e os avaliadores terão até 15 minutos para fazerem as considerações e as perguntas. Tá? Então, podem começar o primeiro trabalho de hoje. Ciências da Escola à Praça. Cristiane, pode compartilhar. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Joyce e, junto com os meus colegas do Centro de Excelência Ateneu Sergipense, Dairan, Esdras, Renata e Stephanie, sendo guiados pela nossa orientadora Cristiane e co-orientadores Patrícia, Cátia e Tiago, criamos esse projeto, Ciências da Escola Praça, que vamos apresentá-la a seguir. Bom, de início, algo que tem sido cada vez mais comprovado é que a aplicação do ensino tradicional nas escolas, em que o aluno, sentado na sala de aula, simplesmente ouve o que o professor está ditando, o conteúdo, não garante com que ele entenda o panorama geral do assunto. E uma alternativa para que ele compreenda os conteúdos das disciplinas é através de um ensino que desenvolva ações coletivas na escola e que agregue metodologias diversificadas, baseando-se na resolução de problemas e futuramente na construção de produtos. Seguindo esse caminho de ensino, vale ressaltar a abordagem por projeto, que é uma metodologia fundamentada nas vivências e no cotidiano do aluno, para a elaboração de problemas a partir da sua realidade, e vai ser rumo à construção do seu próprio aprendizado. E além desse projeto popularizar a ciência, ele também vai estar potencializando a ação pedagógica do docente. Então, eu me chamo Dairan e o objetivo do projeto em geral é popularizar a ciência de uma forma simples e dinâmica, fazendo com que o aluno ele possa adquirir habilidades como protagonismo juvenil e trabalho em equipe. E essa popularização da ciência funcionaria da seguinte forma, né? O aluno aprenderia esse conteúdo que é passado em sala de aula e ele faria com que esse assunto pudesse chegar em toda a sociedade de uma forma bem simples. Os objetivos específicos é despertar nos alunos interesse pelo conhecimento científico, além de contextualizar os conteúdos escolares de química com a realidade social e realizar leituras, pesquisas, discussões, seminários e elaboração de produtos sobre a química e a sociedade. As metas, elas se dividem em 4 principais. A primeira é despertar no aluno o interesse dos jovens pela ciência, através da feira de ciência, que seria na praça, uma personificação, né? Seria no Instagram, personificação virtual da praça. A segunda seria potencializar a ação pedagógica do docente. Em outras palavras, seria tornar o processo de ensino mais efetivo, através dessa metodologia de ensino por projetos, né? E o aluno seria agente do seu próprio aprendizado, porque teria uma maior interação entre o aluno e o seu próprio conhecimento. A terceira seria a elaboração de oficinas temáticas. Ela teria como foco a experimentação e visaria a contextualização do ensino e a solução de problemas, buscando o engajamento dos alunos para torná-los alunos mais ativos. E a quarta seria a conscientização para que os alunos pudessem ver a importância da ciência no cotidiano, através da análise de fenômenos da natureza e a compreensão das experimentações, fazendo com que o processo de ensino seja mais centrado no aluno. Eu me chamo Stephanie e eu vou falar sobre a metodologia. Os alunos foram divididos em grupos e tiveram que analisar problemas, gerar ideias, elaborar mapas conceituais e muito mais para começarem a construir os produtos. As atividades foram estruturadas em 3 etapas. A primeira foi a formação de grupos, que foi criado para decidir temas sobre a presença da ciência no dia a dia e para decidir também regras de estudo dos experimentos. A segunda foi a construção do conhecimento.
Essa foi criada para definir os conteúdos e as estratégias do ensino. E, por último, a terceira foi socializar os resultados dos experimentos com a comunidade, visando desenvolver nos alunos a capacidade de apresentação oral, que foi criada para exposição da produção científica dos alunos. Bom dia, me chamo Renata. Nos resultados de discussões, houve uma evolução dos alunos e o empenho mostrado por todo nas atividades orientadas pelos docentes. Os estudantes foram divididos em grupos, os quais foram apresentados uma situação-problema, para realizarem um aprofundamento como pesquisas e leituras. Com o início das atividades, houveram discussões sobre como executar as atividades propostas, com base em planos de ações, com o objetivo de cumprir as atividades em tempo hábil e organizada. Observou-se a importância dos experimentos realizados para a formação dos alunos ativos. Alguns dos resultados que observamos foram a construção de mapas conceituais, de terrários e de um vídeo sobre o Covid, mostrando os impactos na economia, na sociedade e no meio ambiente. Um dos resultados também foi a construção do Instagram para a divulgação da ciência. Bom dia, me chamo Wesley e estarei apresentando as conclusões. Foi possível tornar o ensino de ciência mais significativo para o aluno, significativo e dinâmico, que nos ajudou tanto na compreensão e na execução das etapas. Contribuiu para a formação dos alunos ativos e observou-se que, além de conhecimento, os alunos precisam aprender a resolver os problemas. Com os conhecimentos adquiridos durante o projeto, nos ajudarão e darão ferramentas para lidarmos com os desafios que virão na nossa carreira acadêmica, além de estimular os alunos a conhecerem novas ferramentas, como a gravação e edição de vídeo, a criação de fichamentos, mapas mentais, que são úteis não apenas para o projeto, mas para toda a nossa carreira acadêmica, e permite para a comunidade em geral conhecer novas informações sobre a ciência e observar-se como os alunos aprendem os conteúdos, tanto em sala de aula como fora. Aqui temos algumas referências bibliográficas. E nesse momento gostaria de deixar alguns agradecimentos ao CNPq, ao Governo do Estado de Sergipe, à FAPTEC, ao PIBIC Júnior, o ASCI, o CIENAR, a nossa instituição, que é o Centro de Excelência Ateneu Sergipense, aos nossos professores e orientadores do projeto e aos demais companheiros de grupo. Obrigada pela apresentação, parabéns a todos da equipe. Vamos começar agora as considerações e a discussão. Eu convido o professor Herbert Alves para fazer as considerações e a arguição da equipe. Parabéns pela iniciativa. Hoje em dia se fala muito em interdisciplinaridade, né? Juntar vários conteúdos num só, e pelo visto foi o que vocês fizeram. Mas, para mim, eu gostaria de saber exatamente como fizeram, porque não ficou claro, né? Ficou assim, dá para entender como foi o resultado final. Mas eu queria saber assim, ó, por exemplo, me cita aí um tema que vocês abordaram e como que foi a construção desse mapa final e até chegar no Instagram. Com as suas palavras, sem ler nada aí, qualquer um de vocês aí. Entenderam o que eu falei, né? Que eu perguntei. Sim, eu compreendi. Como que foi? Pô, tem um tema, como é que esse tema chegou em você? E depois como que foi o compartilhamento com o grupo? Exatamente, o que foi feito? Então, um dos experimentos que a gente fez, ou melhor, um dos exemplos poderia ser o terrário, por exemplo. O terrário ele surgiu como sugestão de uma prática experimental, que era uma aula de física. As aulas foram interdisciplinares, a gente teve aulas de diversas disciplinas juntas. Ou seja, surgiu a possibilidade de fazer, ou melhor dizendo, a oportunidade de fazer um experimento que pudesse amplificar a aprendizagem, e esse foi o terrário. Aí, nosso problematização, nossa situação-problema foi sobre os processos biogeoquímicos que aconteceriam dentro daquele terrário. Daí, a gente fez as oficinas temáticas para que pudesse ter essa conversação, para que a gente pudesse
organizar todo esse processo e, a partir de nós, através das pesquisas, do nosso trabalho coletivo, das nossas reuniões, a gente tentou desenvolver esse terrário, apesar de que não foi de primeira, mas aí a gente continuou fazendo esse processo científico, né, de tentativa, de experimentação, até chegar na conclusão, que foi o terrário, e daí publicar ele, ou melhor, preparar o vídeo para ser publicado na nossa rede social, que é o Instagram. E como o nosso projeto ele visa a popularização da ciência numa praça, porém com a pandemia, a gente fez essa personificação da praça física virar uma praça virtual, que é a nossa conta do Instagram. Ah, tá. Me fala um pouquinho, então, desse trabalho que vocês comentaram aí no vídeo sobre o Covid. Como é que foi feito? Porque Covid é um tema aí que todo mundo, pelo menos, tem interesse, né? Então, esse Covid também foi um dos temas, uma situação problema que foi passada para a gente enquanto debate, né? E como era um tema bem recorrente, que era o Covid, né, 19, que praticamente revolucionou, que mexeu muito com o mundo, nosso problema foi esse, nosso objetivo era fazer com que as pessoas entendessem um pouco mais sobre o Covid. Mas não só como o Covid, as taxas de morte que está acontecendo, né? A quantidade de pessoas que estão morrendo de infectadas. Porque isso é uma coisa muito recorrente, a gente vê em todas as mídias. Então, a gente viu a oportunidade de fazer as pessoas verem um pouco mais além dessa situação. Seriam os impactos do Covid, que é justamente o título do vídeo. E esses impactos, a gente dividiu ele em 3 partes, né? Que seria o impacto na economia, no ambiente e na sociedade como um todo. Então, a gente fez as pesquisas por trás de cada tema desse e a gente compactou ele em um vídeo para que pudesse ser divulgado. E a receptividade no Instagram? Como é que foi ou está, né? Porque deve estar lá, né? Então, nossa conta do Instagram está sendo criada. Perdão. A nossa conta do Instagram está sendo desenvolvida, ela já foi criada como, digamos que, a forma dela mesma já foi criada, porém os conteúdos estão sendo trabalhados para que a gente possa postar futuramente, né? Ainda no decorrer desse ano. Ok, eu estou satisfeito. Parabéns pela iniciativa, eu acho que é inovador, pelo menos para mim. Eu não conhecia esse procedimento, né? Desenvolver teve que divulgar dessa forma. E vocês estão de parabéns, os professores também, orientadores. E eu creio que esse tema, esse procedimento aí, eu acho que vai longe ainda. Parabéns. Muito obrigado. Tá bom. Obrigada, professor. Eu passo a palavra agora para a doutora Deano Borges, para fazer suas considerações e arguição. Obrigado, Márcio. Gostaria de parabenizar a equipe, aos professores, pela iniciativa de divulgação científica. A gente fica muito feliz quando vê que já parte de dentro da escola o processo de divulgação científica. Eu entendo que uma das formas de despertar a curiosidade, de atrair o interesse dos estudantes é através da divulgação científica. E com relação ao projeto, eu fiquei com algumas dúvidas, mas que foram elucidadas durante a apresentação ao vivo aqui. Mas tem uma ainda que não foi tirada. Por exemplo, o objetivo da conta no Instagram que vocês estão desenvolvendo vai ser apresentar conteúdos que vocês estão estudando na sala de aula, né? E dessa forma vocês estariam, de uma certa maneira, ensinando para as pessoas que vocês querem divulgar, né? E uma das melhores formas de aprender é ensinar. Ou então, esse Instagram seria focado mais em curiosidades, né? Em coisas relevantes daquele momento, na forma de levantamento de curiosidades, ou então conteúdos aprendidos em sala de aula. Então, a conta do Instagram, a gente pensa em trabalhar ela mais focadamente
na experimentação desses assuntos que são adquiridos na sala de aulas, certo? Aí também deixa aberto para que seja levantamento de curiosidades também, porque, a princípio, o objetivo do projeto é popularizar a ciência, e como o senhor mesmo citou, uma das melhores formas de atiçar a curiosidade das pessoas, né, seria até com alguns outros fatos, mas o objetivo principal mesmo é levar a experimentação de processos que a gente vai adquirir, ou que a gente vai fazer a nossos próprios alunos, através dos assuntos adquiridos em sala de aula. Certo. Tá bem. Obrigado, tá? Parabéns mais uma vez. Nós que agradecemos. Tá bom. Obrigada, Adriano. Eu passo a palavra agora para o professor César Moura para fazer as considerações. Agradeço, Márcio. Bom, parabéns a todos aí pelo trabalho que está sendo desenvolvido, tá? Em particular, esse trabalho, ele traz um ponto bem importante para a gente, principalmente para quem já está além dos 30, né? Porque a gente vive um dilema hoje em dia. Na minha concepção, a parte de mídia social representa um grande dilema, porque de um lado está todo mundo focado nisso aí, principalmente essa nova geração, já nasceram imersas aí nas redes sociais. Por outro, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba naufragando logo no início, né? A gente entra na rede social e gasta um dia inteiro, tá bom? Então, esse trabalho possivelmente vai ser muito útil para ajudar vocês a terem esse foco, né? Que eu estou usando com essa finalidade. Às vezes a gente acaba abrindo mão da rede social por causa, com medo de perder o foco, mas talvez isso não seja uma boa ideia. Eu estou falando a gente, quando eu falo a gente, eu estou particularmente referindo a mim e possivelmente muitas pessoas que estão na minha faixa etária ou acima, tá? Então, para vocês que já nasceram com isso aí, é importante trabalhar desde cedo a questão do foco, tá? Porque é um ataque de dois mundos, né? Pode tanto ser interessante como também roubar o tempo todo de vocês, tá? E mesmo nas mídias sociais, acho que é algo que vocês vão conseguir e vai trabalhar muito a questão de linguagem, né, comunicação, que são coisas muito importantes hoje em dia. Tá? A gente tem que aprender a se comunicar e lá nas redes sociais, acho que é o canal que vocês vão utilizar com muita frequência e vai despertar isso aí. Então, o pessoal de português, área de letras, né, vai ajudar muito. Por outro lado, o pessoal da ciência, né, que os temas que vocês vão utilizar. Tá? Então, é um trabalho que eu acho muito desafiador e que, com certeza, vai trazer bons frutos para vocês. Eu tinha ficado com dúvida com relação de tema, mas o professor Herbert, ele já perguntou para vocês explicaram. O professor Adriano também fez boas observações, aí, boas colocações. Então, eu estou muito satisfeito. Só para fechar, eu queria perguntar para vocês quais foram os profissionais envolvidos, quais foram os professores envolvidos nesses dois temas, esses foram Covid e outro tema, um foi de física, né? Mas quais foram as outras áreas envolvidas aí nesses temas que vocês trabalharam? Porque minha curiosidade envolveram estatística, envolveram o pessoal mais próximo da economia, eu sei que não tem economia de fato no ensino médio, mas vocês falaram de impacto na economia, lá na Covid, então quais foram os profissionais que trabalharam, o que vocês aprenderam aí nessa parte? Então, um dos vídeos digamos que focando mais no vídeo, na primeira pergunta que o senhor fez sobre o vídeo dos impactos do Covid-19, né, na sociedade, na verdade, em ambos, a gente consultou praticamente todas as pesquisas que foram feitas pela internet, mas procurando sites que tivessem certas referências bibliográficas com, digamos que, sensatez, que sejam verídicas. E todas as informações que foram passadas no vídeo, a gente consultou os professores como orientadores também, para ver se elas são realmente verídicas e não passar fake news, né? E, digamos que no terrário, na questão do terrário, já que é o ciclo biogeoquímico todo o ciclo de... Eu não ouvi mais nada, falhou. Seu áudio está ruim. Você pode repetir os últimos 30 segundos aí para nós, por favor? Vai ser verdade, com a internet.
Mas, como eu ia dizendo, na construção do mapa mental, eu pedi auxílio das professoras. Dairan, a conexão para a gente ficou ruim quando você ia começar a falar do terrário. Se você puder voltar um pouquinho, a gente agradece. Ah, sim, perdão. Então, com relação ao terrário, eu pedi auxílio, ou melhor dizendo, pedimos auxílio a algumas professoras, tanto para saber como funcionaria todo o ciclo biogeoquímico, e além das pesquisas também, né, com relação a todo o processo que ocorria por trás, e certa autonomia, porque apesar de termos um trabalho pré-definido, que seria a construção do terrário, ainda teríamos a autonomia de escolher como seria feito. Caiu de novo. Eita, acho que a conexão está ruim. Alguém quer responder por mim? Eu poderia só fazer um complemento da fala de Dairan. Sim. Oi, Márcia, você está sem som agora. Vamos tentar mais uma vez, Dairan? Pronto, vamos lá. Ô, Dairan, tira... Eita, agora eu acho que ele caiu de vez. Consegue me ouvir? Ô, Dairan, desliga sua câmera um pouquinho, vamos tentar. Ver se melhora. Dairan, você está me ouvindo? Cristiane, pode... Vamos esperar. Dairan, você está me ouvindo? Dairan. Ele saiu, está voltando. Eu posso falar um pouco. Tá. Ô, Dairan, desliga sua câmera um pouquinho, para a gente ver se melhora, tá? Não, ele caiu de... Eu posso continuar a fala do meu colega? Pode sim. Sim, na experiência do terrário, as professoras sempre não colocaram assim muitas regras de como seria realizado. Elas deram dicas e até deram uma certa liberdade de como seria a estrutura, de como poderíamos decorar, por exemplo. Elas nos ensinaram muito na parte da execução, mas não assim da forma que seria o recipiente. Mas nós tivemos muita ajuda da professora Cristiane e da professora Patrícia, e a professora Kátia, que foram das principais, que nos aconselharam, em decorrente de vários experimentos. Mais alguma dúvida, professor? Bom, você falou Cristiane, Patrícia, e vai ser as áreas, eu acho que você não comentou as áreas delas. A professora Cristiane é química, professora Patrícia também, e a professora Kátia de matemática, mas ela manja demais. Que bom, porque matemática é muito importante em todas as áreas, é a base, né? É por isso que a gente chama ciências exatas, geralmente, porque a base é fundamentada na matemática. Bom, professor, teve também o apoio dos professores de biologia, acho que às vezes esqueceu, mas a gente teve a ajuda também do pessoal da biologia. Que legal, parabéns aí, é muito interessante o trabalho. E da física também. Isso que ele comentou. Porque, na verdade, a gente desenvolvia as aulas de forma interdisciplinar, todas as disciplinas de ciências da natureza. Então, química, física e biologia. Aí, a partir dessa ideia central, onde todos juntos pensavam, né, questão de meio ambiente, foram várias temáticas distintas. Então, nós três juntos pensávamos nos experimentos que a gente ia desenvolver com os meninos, e surgiu o terrário. Então, esse casamento aí das três áreas estava o tempo todo presente nas discussões das atividades deles, por conta dessas reuniões mais periódicas que eles tinham com a gente que estava com o projeto. Eu sou de química, a Patrícia é de química, eles lembram muito da gente ali orientando como ia ser e tal, mas eu lembro que Dairan, ele teve orientação dos professores de biologia do terceiro ano,
Então, teve esse contato com essas 3 disciplinas de ciências da natureza. Tem tempo só para fazer mais uma pergunta, Márcio? Sim, César, sim. E como a escola está lidando com essa questão de interdisciplinaridade? Como é que ela está administrando isso? Vocês têm falado direto com a direção e ela está aberta, coloca espaço unificado para vocês? Em termos tanto de espaço físico como de carga horária, como que a direção tem trabalhado isso na escola? Bem, é para os alunos ou para o professor? Eu acho que é mais voltado para os professores que estão em contato direto com a direção, né? Uhum. Pois é, César. No ano de 2020, quando a gente foi convocado a retornar, inicialmente foi cada um no seu momento com seus alunos, né? Mas depois, os professores eles foram incentivados a trabalhar de forma interdisciplinar, e aí por área, né? Por área de conhecimento. Então, cada professor na sua série, ele poderia ter um momento no seu contato com os alunos semanalmente, que fosse de forma interdisciplinar. Isso não só na parte teórica, como também nas PEs, a gente poderia também estar discutindo práticas em conjunto, e como nós estávamos, eu e Patrícia, com o projeto de divulgar ciências, então, a nossa intenção, quando nós pensamos, né, nesse projeto no início do ano, ainda não sem pandemia, a nossa intenção era toda a produção científica da escola, seja a parte de conteúdo ou curiosidades, biografias, toda a pesquisa que a gente realizasse com os alunos, a gente estava pensando em ter uma culminância na praça, aquela Praça Graco Cardoso que fica em frente à escola. Mas, devido à pandemia, a gente não teve como ir para a praça, e aí a gente pensou, bem, a gente vai dar continuidade ao projeto, vamos pegar as nossas ideias que vão surgindo, então, das aulas, das práticas experimentais, da própria disciplina eletiva, vamos organizar tudo isso e levar para as redes sociais. Então, como a gente primeiro teve todo um processo de retomada de aula, para depois organizar todo o material, tem muitos vídeos que a gente recebeu de outros alunos que não estão aqui na Cienarte, mas que eles produziram também, que a gente ainda está em fase de correções, de ajustes. Então, tem muito material que está em fase de avaliação, mas que a gente vai estar divulgando tudo isso no Instagram. Então, a escola, ela se manteve aberta, né, a essa questão da interdisciplinaridade. Não foi, assim, da forma como a gente gostaria, como eu até compreendo algumas perguntas, porque a gente poderia, com certeza, estar perpassando por outras áreas, né, a área de artes, né, por exemplo, os meninos tiveram a ideia de construir um terrário, não só no recipiente de vidro, mas teve aluno que construiu de palito de picolé, fechou todo o terrário com plástico filme, então o aluno teve uma arte que foi ideia dele, então ele poderia estar tendo o suporte do professor de artes, né, ele poderia estar discutindo os impactos da Covid na economia, eles fizeram pesquisas, e das pesquisas eles trouxeram isso para a gente, mas eles poderiam também estar conversando com outros professores de outras áreas, né? Mas por conta da pandemia, a gente não teve, digamos, um contato mais intenso com outras áreas, mas a gente ficou meio que limitado ali nas ciências da natureza, porém, a gente sente realmente a necessidade de, em alguns momentos, buscar até outras áreas, mas eu acho que depois já o ano foi acabando, a gente teve que já pensar em fechar nota e tal, mas como esse projeto ele ainda está em andamento, a gente pretende, com certeza, estender para outras áreas, envolver outros professores, e a intenção é que essa conta no Instagram, ela não fique limitada ao projeto, a gente quer todo projeto relacionado à ciências da escola, envolve até outras séries, outros professores, a gente quer utilizar essa conta para estar fazendo isso. Legal, sucesso aí na jornada de vocês. Parabéns. Então, parabéns pela equipe, muito obrigada pela apresentação do trabalho. E a próxima equipe é Casa de Farinha, da mandioca ao bioplástico. O próximo trabalho. Vocês terão 5 minutos para apresentar, e durante 15 minutos os avaliadores vão fazer as considerações e a arguição dos membros da equipe.
Os meninos já podem começar, Márcia? Sim, Dacilane. Sim. Eu gostaria que cada Meninos podem membro começar, viu, a falasse o apresentação de nome vocês. antes da apresentação. Pode repetir? Ah, sim. Pronto. Nalanda vai se carregar de dizer o nome de todos e quando eles estiverem apresentando, eles vão se apresentarem, viu? Pode começar, viu, Nalanda? Olá, bom dia a todos. Meu nome é Nalanda e eu sou aluna do Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho, da cidade de Umbaúba. E hoje, eu e os meus amigos, nós vamos convidar vocês para conhecer a nossa pesquisa intitulada Casa de Farinha da Mandioca ao Bioplástico. Bom, nós decidimos iniciar o nosso estudo à mandioca pelo fato de que eu e os meus colegas, nós somos filhos de pequenos agricultores que plantam e cultivam a mandioca como fonte de renda e subsistência. Ou seja, ela está presente no nosso dia a dia, além de tudo, movimenta a economia local de nossa cidade e é um produto presente na alimentação de diversos sergipanos. Bom, na primeira etapa de nossa pesquisa, nossas professoras decidiram tirar os alunos de sala de aula e realizar uma aula interdisciplinar, através de uma visita pedagógica a uma plantação de mandioca, onde a gente teve o prazer de conhecer também uma casa de farinha, na qual são feitos subprodutos a partir da mandioca. Então, nós conseguimos observar processos químicos e o trabalho dos mandiocultores. E essas aí são as imagens da nossa visita de campo. Olá, meu nome é Gabriele e na nossa visita de campo nós encontramos um problema. Como vocês podem ver aí na imagem, existia um grande acúmulo de cascas, que segundo alguns mandiocultores, boa parte era dada para o consumo animal e boa parte era simplesmente descartada na natureza. Mas embora seja um lixo orgânico, quando ele é descartado em grande quantidade, ele acaba liberando o chorume e o gás metano. Então, a partir daí, nós vimos que existia um problema e começamos a tentar achar soluções. Então, as nossas professoras começaram a nos indicar alguns sites de pesquisas acadêmicas, alguns livros, para completar a nossa pesquisa bibliográfica. E foi nessas pesquisas que nós descobrimos que seria possível transformar o amido da mandioca em um plástico biodegradável. E isso só seria possível graças a dois processos químicos, que seria a gelatinização e a retrogradação. Na gelatinização, o amido, quando ele é aquecido em água, os seus grânulos se rompem, e então ele libera a amilose e a amilopectina. Já na retrogradação, quando o plástico ele é colocado em uma temperatura ambiente, as suas moléculas começam a se reorganizar, deixando assim do tamanho ideal. Bom, e foi aí que nós iniciamos mais pesquisas na internet para a gente ver quais seriam os reagentes que a gente iria usar na produção do bioplástico. Mas logo de cara nós vimos que seria muito difícil, porque reagentes como a glicerina e a água destilada, além de tornar o custo final do nosso bioplástico muito alto, e também pelo fato de que o nosso colégio não tem um laboratório equipado, então tudo seria muito inacessível. E aí que se inicia a terceira etapa do nosso projeto, para uma produção de um bioplástico mais adaptado à nossa realidade e com reagentes da nossa cidade. E nós conseguimos, com 3, a água, o polvilho e as cascas da mandioca. Olá, meu nome é Adriel e, bom, já em relação às cascas, usamos elas para amenizar um pouco os efeitos da retrogradação, porque o nosso recipiente acaba ficando pequeno, como vocês podem ver nessas imagens. E ao colocar as cascas, não há uma perda tão grande em relação ao seu volume final, como vocês também podem estar vendo. Porque o que acontece é que as cascas servirão como uma espécie de barreira, em que as partículas, durante a retrogradação, quando elas forem se reaproximar, as cascas não permitirão isso. Seguindo adiante com o nosso projeto, decidimos fazer alguns testes para aperfeiçoar o nosso trabalho. E o primeiro deles foi o de proporcionalidade entre as cascas e o amido. Porque observamos que ao colocar casca demais, o nosso recipiente racharia. E de menos, ele ficaria muito pequeno, como vocês já viram. Então fizemos alguns experimentos e no final vimos que a melhor proporção seria de 200 gramas de amido com 75 gramas de cascas. No nosso segundo teste, decidimos ver como se daria a degradação no nosso recipiente, enterrando e regando ele com frequência. E após 60 dias, retiramos ele da terra, peneiramos e medimos a sua massa. E vimos que havia apenas cerca de 10% em relação à sua massa inicial, mostrando que ele é sustentável, pois segue a norma 16400 da ASTM.
Olá, meu nome é Áurea e eu fui a última a entrar no projeto. Bom, por conta da pandemia, muitos dos nossos testes ficaram impedidos de acontecerem, mas felizmente, graças à participação em feiras nacionais, inclusive de forma virtual, a gente resolveu fazer novos testes, colocando mais para a nossa realidade e para agregar valor ao nosso material. Foi aí que eu entrei, para ajudar na execução desses novos ensaios adaptados. Além de calcular a densidade, como vocês podem ver aí, a gente fez esse cálculo 6 vezes e tivemos essa média. Fizemos 3 ensaios. O primeiro ensaio foi o ensaio de resistência a impacto, sob a orientação da nossa professora, que nos ajudou a testar a resistência do recipiente, para ver como ele se comportava ao impacto. O segundo ensaio foi o ensaio de inspeção visual, que foi mais para a observação do nosso recipiente, a partir do momento que ele sai do forno, para ver se ele iria se modificar ao decorrer do tempo. O terceiro ensaio foi o ensaio de líquido penetrante. Foi mais para ajudar e ver com clareza se o recipiente tinha micro-rachaduras ou outras imperfeições. Tivemos bons resultados e esses ensaios não interferem na implementação do bioplástico nas estufas, são apenas para agregar valor ao nosso material e para que outras pessoas possam conhecer e dar outra utilidade ao nosso material. E bom, na busca de encontrar uma utilidade para o nosso bioplástico, infelizmente nós encontramos um outro problema ambiental em nossa cidade, que é o descarte incorreto das sementeiras, que vocês podem estar vendo nas imagens, que são descartadas pelas próprias estufas de mudas de planta de nossa cidade. E por serem de plástico comum, elas demoram até 500 anos para se decompor na natureza, diferente do nosso bioplástico, que leva apenas 60 dias. Ou seja, nós iremos substituí-los. E bom, em relação a esse plástico comum que custa 10 centavos, o nosso ainda se encontra em uma pequena e única desvantagem, custando 44 centavos. Mas nada que a gente não possa resolver com a extensão de mais pesquisas e experimentos. E por falar em pesquisas, nós verificamos através de mais pesquisas, na internet com nossas professoras e em sites bibliográficos também, que o nosso bioplástico ele é inédito, claro, pelo fato de que os reagentes são autênticos de nossa terra. E bom, esperamos que vocês tenham gostado da nossa apresentação e o nosso grupo deseja que as práticas agrícolas do nosso município tornem-se mais sustentáveis. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Agora, nós teremos 15 minutos para considerações e arguição dos avaliadores. Eu vou passar a palavra para o professor César Moura. Obrigado, Márcio. Bom, foi um encanto assistir aí a apresentação, achei muito legal, tá? Vocês explicaram muito bem. Então, assim, não deixaram muitas dúvidas, não. O tema é fantástico, eu sou apaixonado por esse tipo de tema, né? Então não tem nem muito o que falar. Eu gostaria de questionar com relação à parte final da apresentação de vocês estavam falando de custo. Quando a gente está desenvolvendo um produto, uma das coisas mais que preocupam quem está desenvolvendo é a questão do custo, realmente, né? Será que aquilo vai ser factível ou não, né? Bom, vocês citaram os valores ali, as sacolinhas, e vocês falaram 40, o custo de vocês é 40 centavos, enquanto que outro em torno de 10 centavos, algo desse tipo, tá? Eu não me lembro os números muito bem. Mas vocês estavam falando da unidade da sacola para plantio daquelas mudas, e quando vocês se referem ao seu, vocês estavam falando daquele potezinho que vocês apresentaram, o valor é por pote? Como é isso? Exatamente. Cada sacolinha de plástico comum custa 10 centavos. E o nosso recipiente, cada um deles, o valor de cada um gira em torno de 44 centavos. Ele não é caro. Não é caro. Né? É isso. Comparado ao saquinho plástico comum, ele seria relativamente caro, mas, na verdade, ele não é, mas estamos em processo de barateá-lo ainda mais. É porque agora é uma questão de engenharia, tá? Mas para vocês, vocês não conseguem reduzir a espessura a um nível, pelo menos para tornar no processo que vocês conseguem fazer factível para os produtores adquirirem? Porque, claro, que num futuro próximo,
isso aí o pessoal da engenharia resolve, mas vocês não podem resolver reduzindo a espessura desse material, ou vocês tiveram algum problema com relação à espessura, que vocês fizeram testes lá, vocês não conseguem chegar a uma espessura suficiente, de forma que o preço da sacolinha seja igualado ao custo, né, do produto de vocês. Então, em relação à espessura dele, não foi um ponto que chegamos a observar. Claro que isso realmente é importante e influenciaria até, quem sabe, mas como eu falei, ainda estamos em processo de barateamento e também o nosso projeto ainda não está finalizado. Estamos pretendendo melhorá-lo cada vez mais. Então, voltando nesse ponto da espessura, como eu disse, não prestamos atenção nesse ponto, mas iremos anotar e, como eu mesmo disse, que estamos aperfeiçoando o nosso trabalho, é um ponto bem importante para a gente observar e trabalhar nele futuramente. Legal, eu agradeço aí, desejo muito sucesso para vocês e espero que o impacto, principalmente na região de vocês, seja grande, né? Só de reduzir aquela quantidade de plástico que vai na natureza, eu tenho certeza que já valeu a pena. Tá bom? Parabéns. Nossa, sim, com certeza. Obrigada. Obrigada, César. Com a palavra agora o professor Herbert Alves. Parabéns. Trabalho, com certeza, é inovador e agrega valor à ciência. Eu queria fazer algumas perguntas. A primeira, onde é que vocês fizeram os ensaios? Vocês falaram no início que não tinha laboratório. Então, como a gente falou, a gente teve que adaptar todos esses testes à nossa realidade, né? Então, o nosso laboratório, ele é uma espécie de laboratório que tem bancadas, então a gente levava coisas de casa, e o nosso bioplástico, como a gente trouxe ele cada vez para a nossa realidade, se tornou uma coisa simples, não é? Ah, tá. Então, eu tive uma dúvida, gostaria que vocês tirassem. No início, eu achei que vocês abordaram bem, ali mostraram a origem da casca de mandioca, eu acho que foi muito importante isso. E, agora, na hora de explicar o procedimento, a pessoa que explicou não falou nada de forno, e depois a última menina, a Áurea, quando ela foi falar nos ensaios, ela citou forno. Eu queria que alguém me explicasse em 2 minutos o processo. Eu fiz isso, só para entender, juntar aqui as peças, e ficou solto aqui. Alguém pode explicar? Ariel, você explica? Com certeza. Então, em relação a... Pode mostrar o slide? É você que está com o slide, não? Era bom quem está com o slide. Não, sou eu. Quem? Sou eu. Não, então é melhor na Landa. Coloca aquele slide lá que você mostra o procedimento. Ó, misturou isso aqui. E tem um momento que tem um forno, que eu não lembro de você ter falado de forno. Não tem problema, vamos explicar agora detalhadamente. Bem rápido. Pode deixar. Só um minuto. A internet hoje está um pouco lenta, desculpa. Antes de iniciar a explicação passo a passo, eu posso só em relação a esse ponto. Uma consideração, eu só Dacilane, não dá para te ouvir. Se a internet da Dacilane está caindo ou está caindo. Bom, enquanto a minha professora não volta, como eu estava falando em relação ao ponto que o senhor ressaltou do forno, embora uma das minhas amigas não tenha ressaltado, e posteriormente a minha outra amiga acabou falando sobre o forno,
O forno basicamente é um processo, seria um instrumento, digamos assim, para a produção do nosso bioplástico bem importante, porque é a partir dele que a gente pode aquecer o nosso recipiente, que é a partir desse aquecimento que ele vai estar pronto, sabe? Então, em relação ao forno, usamos basicamente um forno simples de cozinha, nada mais do que isso. Mas vamos lá, em relação ao passo a passo... Gabriel, então, começa do início aqui. Pode deixar. Então, a nossa produção foi baseada no seguinte, como vocês já viram, usamos esses 3 reagentes, bem simples, água, polvilho e cascas. Usamos 50%, ou melhor, na água, no polvilho e nas cascas, fizemos o seguinte, adicionamos o polvilho e fomos adicionando a água aos poucos, porque o que acontece é o seguinte, quando adicionamos a água aos poucos, o líquido ele vai ficando um tanto duro, mas ao mesmo tempo bem viscoso, eu diria, porque o que temos é um líquido não newtoniano, ou seja, um líquido que não obedece às leis de Newton, básicas, digamos assim. Porque quando você aplica uma grande força nele, um soco, por exemplo, algo assim, ele acaba se comportando como sólido. Ele fica bem duro. Mas quando você acaba mexendo nele, bem suavemente, aplicando uma força de menor intensidade, ele se comporta como um líquido. Então, polvilho e água, e vamos colocando a água aos poucos. E depois, no fim, colocamos as cascas, misturamos bem e colocamos em formas o suficiente para preencher cada forminha antiaderente no forno. Após isso, retiramos essa forma com cada lacuna preenchida com a mistura, retiramos com todo cuidado e então deixamos para secar. Foi basicamente isso. Em relação ao recipiente, claro que como ele fica totalmente preenchido, então a gente tira todo a mistura que está dentro dele, que está compondo ele, digamos assim, deixamos apenas as laterais e o fundo, que vai ser o nosso recipiente propriamente dito. E essa parte que meu amigo falou que é retirada, a gente não descarta, a gente pode fazer o processo novamente, colocar em uma fonte de calor e vai ser formado outro bioplástico. Exatamente. Não entendi. Que hora que entra o forno aí? Perdão, Ou não entendi. forno? Não tem forno, então. A secagem é dentro de uma estufa ou é a temperatura ambiente? A secagem em temperatura ambiente. Isso. Bem simples. Ah, tá. Então não tem forno. Forno é outra coisa. Ok. Mas tem forno, sim, o professor, que é a professora orientadora. Eu acho que os meninos não estão entendendo a pergunta. Deixa eu só fazer uma consideração. Depois que eles colocam na forma, vai para o forno. É isso que não estou entendendo. Esse forno que está aparecendo aí na imagem, como o laboratório da escola, eles não... eles colocam sim no forno para poder acontecer a gelatinização. Expliquem, por favor. Isso, porque na gelatinização, os grânulos da amida eles precisam receber uma fonte de calor. Eu acho que eles não estão entendendo a pergunta. Não, eu só queria o procedimento, porque eles não comentaram o forno no início e depois a menina lá no final, quando ela foi falar dos ensaios, ela citou o forno. Eu falei, então cadê o forno? Ok. Agora essas formas aí é de quê? É de cimento? Não, mas tem forno sim. Tem. Não, já entendi. Agora a forma é de quê? Essa forma? Ela é uma forma antiaderente, para o nosso bioplástico não grudar. Em alguns experimentos que a gente fez com formas comuns. E, infelizmente, acabou grudando e dificultando a retirada. Então, elas são feitas em forma antiaderentes. Então, mas ele é de que material, você sabe? É de aço, é de cimento, de borracha? Aço. De plástico. E o forno, qual a temperatura ali? Não é de borracha, esse material de ferro que tem aquela camada de teflon. Ah, tá. Certo. E no forno, qual a temperatura? Vocês tinham um termômetro, alguma coisa para controlar isso? Ou... Num primeiro momento, não? Então, em relação à temperatura... Vou deixar para os meninos responderem. Sim, verdade, os meninos colocaram o forno que eles utilizaram, que é... fale. Não, então, em relação a esse ponto da temperatura, inicialmente não foi um ponto tão observado assim, porque isso poderia variar muito ao longo dos nossos experimentos. Mas, com o decorrer do nosso projeto, que, digamos assim, acertamos o ponto, digamos desse jeito,
Basicamente, a temperatura seria uma temperatura média, oscilando ali entre os 180 e 220, uma temperatura média. Ok. Só para finalizar, a menina que estava falando dos ensaios, você mediu o quê? O peso só, né? Eu posso falar, professor? Pode. Pode falar. Quem está falando aí? Ninguém. Dacilane que ia falar? Quem ia falar? É a nossa professora que Então, ia falar. eles utilizaram um forno comum. E aí a temperatura... sou da Cilânia, professora. Pode falar. Sou eu que estou falando, a professora orientadora. O forno que eles utilizaram foi o forno da minha casa, né? Lá em Umbaúba, né? E o forno é um forno doméstico. E aí eles só se mediam pelaquela temperatura que fica ali no botão do fogão. 180 a 220. Não é um fogo, eles não têm laboratório, né? E aí, quando precisava utilizar forno, eles iriam para minha casa e faziam. Mas muitas vezes também na Nalanda levou um forninho elétrico, né, dela. Mas, para quando a gente queria produzir em grande quantidade, eles iam para minha casa e faziam lá. No forno doméstico, em torno, que nem a Adriel acabou de dizer, 180 a 220. Não dá para ser preciso, porque é um forno doméstico. Teria que ter um termopau, um termômetro, alguma coisa. Ok, tá bom. Não vou perguntar mais nada, não, porque se eu for perguntar mais, vou ficar aqui até amanhã, porque o assunto é interessante, né? E gerou um produto, e, obviamente, quanto mais você agora for trabalhar nele, você vai ter que cercar mais de tecnologia, né? Mas, parabéns à iniciativa, o projeto, o estudo de vocês e principalmente pelo produto, né? Parabéns. Muito obrigado. Tá bom. Obrigada, professor Everson. Agora, com a palavra, o doutor Adriano Borges para fazer as considerações e incluir a equipe. Obrigado, Márcio. Pessoal, esse projeto de vocês é muito interessante e parabéns por isso, né? Por desenvolver um projeto assim com um grau de aplicabilidade bastante efetivo, né? Tem uma proposta por trás, tem uma inovação. Então, parabéns a toda a equipe, aos professores. Obrigada. Eu fiquei com uma dúvida, tiveram algumas dúvidas, mas que os professores César e Herbert já perguntaram e vocês responderam. Ficou uma com relação à aferição. Qual foi o método que vocês utilizaram? Ficaram duas dúvidas. A primeira é com relação ao método que vocês utilizaram para a resistência mecânica, né, do bioplástico, do que vocês desenvolveram lá, do recipiente. Quais foram os resultados? Que essa parte não foi comentada, o resultado do teste. E também com relação às normas que vocês se atentaram da STM, se na classificação de bioplástico, se o material de vocês ele se enquadra como bioplástico, porque vocês se atentaram com relação ao parâmetro degradação, mas com relação ao parâmetro classificação, se também está de acordo. Certo. Então, começando pela primeira pergunta, em relação ao teste de resistência ao impacto, fizemos o seguinte: medimos a massa dele, a aceleração da gravidade e também a altura, porque a nossa professora, ela simplesmente jogou os recipientes, já que ela mora em um prédio, do andar dela, e isso vai dar uma altura de aproximadamente 7 metros. Então, calculamos isso, qual seria a força de impacto que ele receberia ao ser jogado dessa altura. E a forma que utilizamos foi... Nalanda, você poderia colocar os slides, por favor, nesse teste de resistência ao impacto? Claro.
Vocês são do segundo ano, isso? Então, Nalanda e eu já terminamos o nosso terceiro ano, da mesma forma que Áurea. E Gabi, ela está indo agora para o terceiro ano do ensino médio. Então, em relação ao teste de resistência ao impacto, utilizamos essa fórmula que o senhor está vendo. Massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, dividido por esse D. Esse D é o seguinte: quando o recipiente cai do ponto de impacto dele, logicamente que ele não vai cair e vai ficar ali. Ele vai cair, vai meio que ficar, digamos assim, vai percorrer uma certa distância desde o seu ponto de impacto. E essa distância do ponto inicial de impacto dele até onde ele foi parar é medida e é dada em metros. Então, esse D significa isso, a distância percorrida desde o ponto de impacto inicial dele. Então, é isso. A massa, 98 gramas, colocamos para quilogramas, a aceleração da gravidade, a altura em metros e o D que eu acabei de explicar. E no final vimos que a força de impacto exercida sobre o nosso recipiente é de 5, eu não estou conseguindo ver, de aproximadamente 5, newton. Isso. Entendi. E o que acontece com ele é que ele racha. Com essa força exercida sobre ele, ele acaba rachando. Então, digamos que essa seria a força máxima em newton que o nosso recipiente consegue aguentar. E é como minha amiga falou, isso não impede a implementação nas estufas, porque sim, ele acaba rachando quando acontece o impacto, mas nada que a gente possa resolver refazendo novamente o bioplástico. Então, nada é descartado. Sim. E a outra pergunta, com relação às normas de classificação, se ele se enquadra em um bioplástico. Se foi verificado isso. Então, em relação a essa segunda pergunta, eu creio que Gabi poderia responder para a gente. Se enquadra, sim, na norma internacional da STM. Nosso plástico ele se degrada em torno de menos de 60 dias na natureza. Então, fica ótimo. Para a norma, deixa eu falar novamente aqui. Para a norma internacional da STM, porque ela está rouca, ela quase não apresentava agora. A norma diz que para ser um bioplástico tem que se degradar no máximo, no mínimo, né, em 6 meses. Né? Seria no mínimo, no máximo, agora me atrapalhei. Porque os meninos estão mais cientes do que... Na verdade, Gabi foi quem mais fez essa pesquisa. Só que ela está com a voz horrível, está até rouca, não está conseguindo falar direito. Entra no máximo 6 meses. Deve ser no máximo, viu? Pronto, No mínimo, um dia estava bom. Então eu passo a bola para a Gabi, porque Gabi foi que fez a pesquisa. Mas disse que tem que ser 6 meses. O da gente, quer dizer, dos meninos, se degradou em 60 dias, tinha menos de 10% do material inicial. Estou ajudando a Gabi, que ela está sem voz. Coitada. Obrigado. Só para encerrar, mais uma curiosidade minha, na verdade. Vocês já se preocuparam com o processo de propriedade intelectual desse projeto? Porque eu já vi esse projeto sendo exposto em outras oportunidades e assim, se preocupar com a propriedade intelectual, eu vejo que é algo importante também. Eu não sei se a Secretaria de Educação tem um departamento que auxilia vocês nesse processo de entrar com um pedido de patente, porque pelo que vocês apresentaram, é um projeto inovador, então caberia uma solicitação de patente. E existe uma série de normas, o tempo em que o projeto foi apresentado até a solicitação não pode exceder um certo período, senão vocês podem acabar perdendo, caso não fizeram isso. A gente ia começar a fazer, eu vou falar aqui, viu, sobre a patente. A gente ia começar a dar entrada, mas aí veio a pandemia, né? Eu procurei saber pela Secretaria de Educação, não tinha nada dentro da Secretaria de Educação, e aí a gente foi direto na UFES, né? Para poder fazer mais testes. Na verdade, esses testes que eles adaptaram aí, inclusive eu ajudei jogando do andar do meu apartamento e tudo mais, para poder ver o impacto. A gente queria fazer realmente ensaios técnicos, mas infelizmente a pandemia não permitiu. E a patente do material também foi impedida por conta da pandemia. Eles moram no povoado de Umbaúba.
Então, quem faz essa ponte até Aracaju, a universidade, sou eu, né? E a UFES parou e eu também não pude mais dar entrada. Estou aguardando o retorno para ver como é que a gente vai fazer esse processo. Tá bom, entendi. Tudo bem. Parabéns pelo projeto, é um projeto muito bom, né? Só de ser inovador, Obrigada. né? Já diz muito. Obrigado, parabéns. Obrigada, Adriano. Então, parabéns pelo trabalho, né? Parabéns à equipe pelo trabalho, parabéns, Dacilane, pelo grande trabalho, né? Parabéns a Silvânia. E eu acho que a gente vamos ver se o outro A coordenador gente está ainda tem aí, algum né? tempo? Você quer falar, Nalanda? É só para finalizar mesmo a fala. Tá, então eu vou te dar, eu vou aproveitar. Então, Nalanda, eu vou aproveitar e vou te dar parabéns pela sua conquista, tá? Gostei muito, parabéns a toda a equipe. Obrigada. Eu ia dar depois que encerrasse, parabéns a toda a equipe pela última conquista aí de você, tá? Fiquei muito feliz. Pode falar. Obrigado. Não, é só sobre a parte da implementação mesmo. Então, como eu tinha falado, o nosso bioplástico ele é inédito. Então, um dos nossos próximos planos, assim que tudo se normalizar em questão de pandemia e acesso ao nosso colégio, a gente pretende continuar a produção e produzir em grande escala. A gente vai entrar em contato com a Embrapa para que a gente tanto possa implementar isso nas estufas de nossa cidade, que é um dos primeiros planos, mas também a gente pretende ensinar isso a outros pequenos agricultores para poder implementar nas estufas. Então, a gente ainda está nesse processo de continuar nossas pesquisas e fazer isso em grande escala. Só isso mesmo. Obrigada. Obrigada a vocês, parabéns. Agora, o próximo trabalho é prepare sua própria tinta condutora. Olá, bom dia para todos. Aqui já professor aqui de física. Então, a sua equipe chegou? Então, a minha equipe tem 2 componentes, aí só um compareceu. Aí eu estava tentando ligar aqui para o outro, ele teve um imprevisto de saúde com a mãe, aí teve que acompanhar ela até o hospital. Aí só vai estar presente uma das pessoas, mas ela vai apresentar o trabalho. Tá certo. Eu gostaria que ele falasse o nome antes da apresentação, tá certo? Tá? São 5 minutos para apresentar, e durante até 15 minutos, a equipe será arguída pelos avaliadores. Tá, eu vou tentar compartilhar a tela aqui, viu? Apresentação. Pode começar, Stephanie. Bom dia, me chamo Stephanie, sou aluna do Colégio Nestor Carvalho. Estou com o trabalho com o tema Prepare sua própria tinta condutora. O objetivo desse trabalho é desenvolver uma receita fácil e simples de fabricar, uma tinta condutiva de baixo custo e que possa ser utilizada por professores e alunos nas disciplinas de Ciências, Química e Física, para auxiliar no estudo de circuitos elétricos sem a necessidade de usar fios e soldas, apenas papel e tinta. Escolhemos 2 propriedades condutoras, que foi o grafite e o carvão. Por que escolhemos esses 2 materiais com propriedades condutoras? Pelo fato deles terem carbono na sua constituição e por serem bons condutores. No substrato escolhemos a cola branca e a cola 3D. Por que escolhemos esses substratos? Pelo fato deles terem propriedades que esperávamos alcançar, que é a viscosidade e o alto relevo. Na preparação, a gente teve que triturar e peneirar o grafite e o carvão para que ele ficasse em forma de pó. Em 4 potes nomeados, grafite mais cola branca, grafite mais cola 3D, carvão mais cola branca e carvão mais cola 3D. Colocamos em iguais quantidades de cola, o equivalente a 2 colheres pequenas. Em seguida, adicionamos 2 colheres de substância condutora, grafite e carvão.
em seus respectivos potes, misturando todos muito bem, até obter uma consistência uniforme. Em um papel A4 foram desenhados retângulos paralelos de dimensões 0,5 centímetros e 5 centímetros, a fim de servirem de área de teste das amostras da tinta. Com o auxílio de um pequeno pincel aos pares, os retângulos foram pintados, sendo que o primeiro par extra foi pintado apenas com o lápis grafite, teste sem cola com o grafite. Após a secagem, fizemos o teste de resistência elétrica em cada pintura, e também outro teste com um pequeno LED de 3 volts e uma bateria de 9 volts. Resultado de discussões. No primeiro teste de condutividade, o grafite mostrou-se bem eficiente, pois conseguiu sensibilizar o multímetro na função de continuidade. O mesmo não aconteceu com o carvão, que nem sequer sensibilizou. No teste de resistência, o grafite apresentou resistência elétrica da ordem de 10 elevado a 2 ohms, enquanto que o carvão não sensibilizou o multímetro. Levantamos a hipótese de que isso se deve à estrutura e ao grau de pureza do carvão obtido, podendo alcançar resultados diferentes em testes futuros. Na etapa seguinte, de preparação da mistura, notamos que o grafite apresentou como o melhor candidato, uma vez que a consistência da tinta ficou mais fina, enquanto que a do carvão ficou granulada. Isso também favoreceu o grafite na hora da aplicação da tinta no papel. Entretanto, também precisamos efetuar novos testes para tentar diminuir ainda mais os grãos de carvão, para alcançar a mesma textura conseguida com o grafite. Após a aplicação das amostras no papel e sua secagem, observamos que os valores da resistência não variam muito em relação ao tipo de substrato, cola utilizado, mas sim quanto à substância condutiva. Para o grafite, a resistência era da ordem de 10 elevado a 3 ohms, enquanto que para o carvão era da ordem de 10 elevado a 3 K ohms. Resultados bastante discrepantes. O que chamou a atenção foi o aumento da resistência para o grafite, frente ao primeiro teste dele em seu estado puro, e a presença da segunda verificação. Ao usar a bateria de 9 volts e um LED de 3 volts em um circuito com os desenhos, notamos que o LED brilhava muito pouco, sinal que a resistência elétrica, que já era esperada, estar muito maior que o previsto. Em todas as amostras, o LED chegou a brilhar, mas com pouca intensidade. Variamos a distância e verificamos que o brilho diminuía ainda mais ao aumentar a distância entre o LED e a bateria. Conclusão. Conseguimos obter uma tinta capaz de conduzir eletricidade, mesmo apresentando elevada resistência, e verificamos que o grafite se apresentou como o melhor candidato a compor a tinta frente ao carvão. Tendo em vista alguns problemas encontrados, necessitamos realizar novos testes em amostra com diferentes quantidades do material condutor e em outros substratos. Também sentimos a necessidade de buscar outras fontes de materiais e atentar para a pureza dos mesmos, além de verificar que o tamanho das partículas pode estar interferindo nas propriedades condutoras finais. Tendo em vista essas observações, iremos realizar mais testes a fim de otimizar os resultados. Agradecemos ao CNPq, à Secretaria de Estado da Educação, à FAPTEC, à Cienarte e ao PIBIC Júnior. Obrigada pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Agora vamos começar o momento da arguição, né, pelo doutor Adriano Borges. Obrigado, professora Márcia. Parabéns à equipe, parabéns ao professor, orientador. Esse projeto é interessante porque traz à prática, né, temas que são estudados em sala de aula, especialmente em física do terceiro ano, né, a eletricidade. Eu gostei muito dessa prática. Vocês tiveram o cuidado de fazer os testes de resistência pela distância. No vídeo ficou bem interessante, né? Eu vi que não é um projeto inédito, né?
como eu acho que fala, tá escrito no banner. Mas mostra que é possível, de uma forma simples, executar uma prática, né, um experimento, né? Porque muitas vezes se pensa que só dá para fazer experimentos, né, com materiais sofisticados. E não, né? Muitos conteúdos que são abordados em sala de aula, né, é possível executar um experimento com materiais simples, e vocês mostraram isso, né? Aposto que para os estudantes que se envolveram nesse projeto, foi muito mais claro o entendimento dos conceitos, né, do que ficar apenas na teoria. Esses foram os comentários. Eu tenho uma pergunta. Eu vi que mudava muito a resistência, melhor dizendo, do grafite na sua forma de bastão para a tinta, né, que vocês desenvolveram. Vocês acreditam quais são os parâmetros que estão envolvidos nessa mudança de resistência? Vocês acham que o fato da cola está criando uma camada sobre os grãos do grafite, né, ou até mesmo do carvão? Isso pode estar sendo responsável? E como isso poderia ser contornado? Sim. Eu queria que você repetisse a pergunta para me entender melhor. Tá. Quando vocês preparam a tinta, né, a base da tinta, que é a cola, da tinta condutiva, ela acaba criando, envolvendo os grãos, né, e criando uma película isolante. E isso poderia estar influenciando no resultado que vocês observaram, e como é que isso poderia ser contornado? Sim, por causa da consistência da cola, quando se junta com o grafite, com o carvão e pó. Aí ela ajuda bastante por causa da viscosidade e do alto relevo que ela forma quando se juntam os dois. Então, você acredita que se mudar a densidade da cola, isso poderia ser positivo? Sim. Esses testes foram feitos? Foi. Tá. Só que a gente só fez um teste por conta do tempo. Steph, fale a ele do que a gente supôs também, porque não estava dando. Do quê? Fale para ele, explique para ele, quer que você explique, além dessa exposição que ele levantou, da cola, certo? Qual foi a exposição que a gente levantou para, nos testes, o grafite está com maior resistência do que antes? A gente levantou também hipóteses. Quais foram que a gente... Sim. O grafite ele pode estar com uma resistência maior por conta de quando a gente olhou a resistência dele, ele sem estar triturado, entendeu? A resistência dele era bem menor. E quando a gente triturou e peneirou, a resistência dele aumentou. Entendeu? Sim. Ainda não respondeu. É porque eu não entendi. A questão foi a seguinte, é porque a gente supôs, a gente colocou até lá no trabalho, que, claro, a cola pode estar influenciando. Mas como era uma cola à base de água, a gente achou que não ia dar tanta influência assim, mas acabou influenciando. A outra hipótese que a gente levantou, por conta da quantidade de testes que a gente fez, foi que a gente colocou uma quantidade única de grafite e de carvão na mistura. A gente pretende variar as quantidades, aumentar para testar. Aumentar. Qual foi a outra coisa, Steph? Foi o tamanho de quê? O grão, né? Isso. Quanto mais o grão do grafite for mais fino, mais ele vai ter eletricidade, entendeu? Ele vai
ele vai se juntar com a cola e a eletricidade dele vai aumentar. Quanto mais o grão do grafite, do carvão, for maior, ele não vai, tipo, se juntar totalmente com a cola para formar uma eletricidade maior. Entendeu? Conduzir melhor, né? Isso. Tá bom. Muito obrigado. Né? Só Parabéns. questionamento só. Esse trabalho, só a título de levantar, só dizer só, né? A gente começou esse trabalho durante a pandemia, fizemos as pesquisas e só conseguimos nos reunir agora já prestes a Cienap mesmo, porque foi divulgado a data bem em cima já, né? Praticamente um mês aí. Aí a gente E também eu fiquei mais virtual, por causa que eu peguei Covid. Aí eu não podia, tipo, ficar com pessoas perto de mim, entendeu? Aí foi mais virtual e foi um negócio muito ligeiro. Só teve menos de um mês, eu acho. E quando saiu, dizendo que o dia certinho da feira e tudo mais, eu tava com Covid, aí não podia se reunir. Aí foi tudo assim, a gente fez para ter algo para apresentar, entendeu? Mas foi mais virtual. Não teve muito tempo para se reunir, fazer outros testes. só rapidamente, tá? E também tem a questão que é a seguinte, a gente só fez um teste, mas a gente pretende reunir novamente com mais alunos, né, além dela, envolver mais alunos no projeto e testar outros materiais, além de testar novamente o carvão e novamente o grafite, tentar deixar ele mais uniforme na mistura, mais fino, né? Também tentar outros materiais além da cola branca e da cola 3D, tentar o esmalte e tinta comum, assim, tipo tinta guache, outras tintas para ver se e fazer vários testes, né, fazer uma média disso daí. Que isso a gente não conseguiu fazer justamente por conta do momento. E a gente também não é um trabalho do ano passado, é um trabalho praticamente desse ano. Então a gente está em desenvolvimento ainda, é um trabalho novo para a gente, embora o tema, como você falou, não é uma novidade, né? Mas a gente quer encontrar uma receita certa, tentar calcular a receita certa para passar para o professor, para ele replicar na sua sala de aula. Principalmente. E também já existe uma caneta com essa tinta que conduz eletricidade, só que o valor dela é muito caro. Aí a gente quis trazer uma tinta que fosse de baixo custo, entendeu? Que, tipo, qualquer pessoa pudesse comprar e formar a tinta, porque a caneta, já existe uma caneta com essa tinta, só que o valor dela é muito alto. Aí a gente quis trazer, assim, algo que seja trabalhado em salas de aula pelos professores de química, física, ciência, sobre circuitos elétricos, e que fosse de baixo custo, que qualquer pessoa pudesse fazer, porque é algo que tem no nosso dia a dia, que cabe no nosso bolso, entendeu? Uhum. Entendi. Bom, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, Adriano. Agora eu vou passar a palavra para o professor Herbert Alves para fazer as considerações e a arguição. Parabéns ao grupo pela pesquisa. E eu tive algumas curiosidades aqui que você já respondeu, o professor Adriano perguntou, mas eu queria fazer uma bem básica. Qual a aplicabilidade dessa tinta? A primeira. Stephanie. Ah, o quê? Aplicabilidade. Para que eu produzo uma tinta condutora de eletricidade? Para quê? Para, tipo, fazer, para conduzir eletricidade. E também é uma tinta, assim, que a pessoa pode brincar muito, tipo, fazendo os desenhos, entendeu? Em papel. Pode levar também para a sala de aula, em um trabalho de química, de física. Algo, assim, interessante, entendeu? Que pudesse mudar, sair muito do padrão, entendeu? Que a pessoa pudesse, assim, fazer... Tem alguns experimentos já que muitas pessoas fazem desenhos e quando chega no finalzinho do desenho, coloca um LED para mostrar como ficou, tudo bonitinho, certinho. E o que é que ela tem de diferente? De diferente, ela tem, eu acho que ela tem assim, que é uma tinta que a pessoa mesmo vai produzir, tipo, não vai precisar, como eu já falei, comprar uma caneta, porque é um valor absurdo. Mas, assim, a pessoa mesma vai poder produzir sua tinta,
vai poder fazer projetos que ajude na disciplina, que ajude mais sobre circuitos elétricos. Então, vou fazer uma outra pergunta mais simples ainda. Sem precisar usar fios e soldas, entendeu? Que a maioria das tintas que conduzem eletricidade precisa de fios e soldas. E essa é uma tinta que não precisa, entendeu? De fios para conduzir eletricidade. Ela mesma, na formação dela, a pessoa já consegue, tipo, escolher um bom condutor que possa conduzir eletricidade. Certo. Eu vi que você testou grafite e carvão, né? Isso. E que o grafite apresentou maior resistência, não é isso? Isso. Por quê? Você sabe se vocês conseguiram tentar explicar isso? Porque o grafite apresentou uma maior resistência. Eu acho, o carvão, já começando pelo carvão, o carvão não foi um bom condutor, pelo fato dele não estar queimado, entendeu? Está queimado da forma correta. Ele ainda estava na formação de madeira. Por isso que ele não foi um bom condutor para coisar a eletricidade. Já o grafite, ele foi um bom condutor pelo fato de a gente ter triturado e pela substância que ele tem, pelo carbono que tem presente nele, entendeu? Os dois que têm. Tanto no, Os dois têm. Então, tanto no carvão como no grafite tem o carbono. Só que o carvão, ele precisa estar queimado da forma correta para ele, tipo, ele conduzir a eletricidade, entendeu? Na resistência. Ele tem uma resistência além. E quando a gente testou a resistência, ele não apresentou resistência nenhuma. Então, a gente notou que ele não apresentou a resistência pelo fato dele não estar queimado correto, entendeu? Pela ainda estar na formação de madeira. Mas eu queria saber, Stephanie, a pergunta principal foi sobre o grafite. Por que ele apresentou, em um momento, a resistência baixa, e de repente ele aumentou muito, né? Ficou muito alta. Sim. Aquilo. Aí ele quer saber por que isso vai acontecer. O que você acha que aconteceu isso? Entendi agora. Ele, antes de a gente triturar ele tinha uma resistência. E a resistência dele era muito baixa, entendeu? Então, e quando a gente triturou ele, a resistência dele aumentou. Então, a gente percebeu assim, colocamos assim na mente, que ele, quando ele estava ainda sem triturar, ele tinha a menor resistência pelo fato dele ainda tá do tamanho do tamanho que é ele normal. E quando a gente tritura ele, que ele forma um pozinho, a resistência dele aumenta. Por isso que quando ele estava ainda no tamanho dele normal, ele apresentou uma resistência menor. E quando a gente triturou e peneirou, a resistência dele aumentou. Será que a gente Stephanie, essas perguntas que você tem que fazer, né, na hora que você estiver fazendo seus experimentos. Então, só que assim, a gente só fez um teste. Então não deu para ficar concreto, entendeu? A gente quer fazer assim, a gente quer fazer outros testes para aprofundar mais nesse projeto, entendeu? Colocar outras coisas como esmalte, tinta guache, pegar, também a gente teve uma possibilidade de pegar o grafite da pila, do negocinho que tem no controle. Só que aí a gente pensou nessa possibilidade, entendeu? A gente só fez Oi. Só um minutinho. O professor ele só estava querendo dizer para você assim, que quando a gente vai fazer um trabalho científico, a gente tem que fazer questionamento. Tem que fazer perguntas.
Espera um pouquinho. A gente tem que fazer questionamento sobre o que a gente está fazendo, sobre os resultados que a gente está obtendo, se aquilo ali está dentro do esperado que a gente pesquisou, ou se está fugindo do esperado, e tentar supor, levantar a hipótese do porquê daquilo ali não alcançou o que a gente esperava, se a gente pode, de certa maneira, melhorar aquilo ali, ou talvez descobrir o porquê daquilo acontecer de maneira, digamos assim, não esperada, né? Aí ele quer que você saiba justamente questionar e saber identificar esses pontos. Para poder, em um trabalho, quando alguém arguir para você, você sabe, ó, isso aqui é a explicação correta para aquilo, entendeu? Tá bom. Tá bom. Parabéns para o grupo. Vocês vão dar continuidade ao trabalho, com certeza. Vamos sim. Com certeza vai agregar ciência e vocês vão descobrir muito mais coisas e vão evoluir também nessa parte de caracterização, para poder explicar os fenômenos, né? Mas parabéns ao grupo, estou satisfeito. Professor, só rapidinho aí, só para deixar também evidente uma coisa. A gente, além de tentar produzir essa tinta, primeiro a gente vai ter que explicar a receita que funciona. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir? Não, o microfone da Stephanie está aberto. Stephanie, feche seu microfone. Pronto. Está dando para ouvir agora? Pronto. Então, a gente pretende, como o professor falou, não é uma novidade, mas a gente quer encontrar uma receita que na internet não tem. Essa receita pronta para dar disponível ao professor. Aí, como você levantou também, qual vai ser a utilidade dela em sala de aula? Justamente facilitar aquela aula lá de circuito elétrico, seja em série, em paralelo, que a Stephanie esqueceu aí de explicar, mas falar aquele circuito em série, em paralelo, ou uma parte básica disso daí, e trazer aquela receitinha pronta. E, além disso, depois que a gente chegar na receita, a gente vai tentar desenvolver justamente a atividade com o desenho já pronto, para entregar para o professor. Ó, o desenho está aqui, impresso, o aluno só vai pegar a tinta, talvez preparar, se for da escolha do professor, o aluno preparar, ou ele já leva para a sala preparada, para o aluno só desenhar o circuito, lá em série, em paralelo, e fazer o estudo dele, com o multímetro, fazer os testes dele. E também levantar questões sobre a resistência da tinta frente a um fio elétrico, né, um fio de cobre, por exemplo. Basicamente, esses dois pontos que a gente quer atingir lá em atualizações futuras do trabalho. Só isso mesmo. Obrigada, professor Herbert, pela arguição. Agora eu passo a palavra para o professor César, para fazer sua arguição. Tá? Obrigado, professora Márcia. Bom, parabéns aí pelo trabalho que foi desenvolvido, tá? A Stephanie, eu achei muito interessante na hora da apresentação, a Stephanie chamou a atenção que em algum momento do experimento foi medida a continuidade com ambos os materiais. É legal porque você percebe que a pessoa teve que pegar um multímetro, teve de mudar a medida dele para a medida de condutividade, teve de entender o que é isso. Isso pode parecer pouco, né? Mas quando a gente para pensar qual é o papel do ensino de física, principalmente ensino de física, que essa é a física, né, no nível médio, você percebe que foi atingido o objetivo, né? Porque muitas vezes é comum a gente, principalmente na universidade, pensar na física como algo, o aluno tem que saber nos mínimos detalhes aquilo no ensino médio. E não é bem assim, às vezes o aluno vai passar por aquilo ali no ensino médio, vai trabalhar com arte, vai trabalhar com música. Obviamente tem física envolvida em todas essas áreas, mas o que eu quero dizer é que ele não tem que ser especialista. E aprender como se usa um multímetro é importante para todo mundo. Né? Na casa da gente, a gente precisa eventualmente verificar se um aparelho está queimado ou não, né? Verificar a tensão na rede elétrica. Então foi bom, Stephanie, ver você falando isso, que mostra que vocês pegaram o multímetro e aprenderam a utilizar. Né? Como aplicação desse trabalho, pelo que eu percebi, principalmente na fala do professor José, uso em sala de aula. E eu acho que é muito interessante, sim, o uso em sala de aula, porque se você for ver o valor de protoboard, né, o nome dessas placas, né, às vezes fica inacessível você comprar uma quantidade considerável para os alunos fazerem experiência na sala de aula. E aí o cara vai riscar um papel e fazer os mesmos experimentos que ele fazia numa placa, né? Então eu acho muito bacana, tá bom? E assim, eu não tenho
questionamento, mas eu tenho uma ideia, uma sugestão. Talvez fosse interessante também vocês estudarem fios, né? Você criar um próprio fio, né? Você pega uma linha e mergulha ali dentro daquela amostra, tá bom? Porque às vezes o papel você tem uma limitação de colocar na superfície molhada, você destruir o seu material. Mas uma linha, você coloca uma linha ali, coloca um barbante, né? E pode ser útil também em algum momento. Os moleques podem fazer em casa, né? Vou criar um circuito elétrico aqui, simular a instalação elétrica de uma casa, pode construir uma cidade, né? De papel cartão e usar os fios lá, os barbantinhos que eles mergulharam na tinta, com a própria instalação elétrica, né? Enfim, acho muito legal o trabalho, parabéns para vocês aí, espero que vocês vão adiante e o fruto desse trabalho, no final das contas, para os alunos vai ser interessante. É muito difícil você trabalhar a parte de vou passar resistência elétrica, acaba sendo muito chato, né? Mas quando a pessoa pega esses materiais, bota a mão na massa, ele cria interesse, motiva, né? Pelo menos essa eu acho que é a expectativa do professor. Está no caminho certo. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, professor. Tá anotada a dica, viu? Valeu. Obrigada pela dica. Tá bom, obrigada, César, pela consideração. Então, eu vou agradecer às professoras Cristiane, Patrícia, Dacilene, ao professor José Menezes, né, pela coordenação dos trabalhos dessa manhã. Agradecer também aos avaliadores, César, Evert e Adriano, pela colaboração, e parabenizar aos professores pelos trabalhos desenvolvidos, né, que mesmo durante essa pandemia, com toda essa dificuldade, se propôs a fazer um trabalho experimental, como esse trabalho que o José Menezes está coordenando. É uma tarefa muito difícil, muito árdua, né? Fazer um trabalho experimental e coordenar, orientar à distância, né? Fazer isso remotamente, como a aluna que ainda pegou Covid agora durante a pandemia, é realmente um trabalho, vocês são guerreiros. Então, queria deixar meus agradecimentos a vocês e meus parabéns também, né, pela luta, por serem tão guerreiros. Assim, tá? E agradeço a vocês e quero continuar contando com vocês durante as apresentações da Senarte. Tá? Então, ficamos aqui. Obrigada, os avaliadores, os coordenadores, e parabéns aos estudantes pela dedicação. Viu? Vocês merecem todo o meu apreço. Muito obrigada, viu, gente? É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, viu, pessoal? Um abraço. Tchau, um abraço. Tchau, pessoal. Adriano, um abraço. Obrigado, tchau, um abraço. Bom dia para todos. Ô, Tiago, deixa eu tirar a primeira apresentação aqui.